os funcionários aprenderam no campo do VC, no campo do MPLA, nos arredores de Lusaka, na Zâmbia, onde já era prática comum mandar matar e enterrar os próprios camaradas. Os assassinos estão ainda à solta, por enquanto, estão ainda à solta. Portanto, a questão que se coloca aí, por quanto tempo esses indivíduos vão continuar a andar à vontade como não fizeram nada? Porque os homens andam à solta. A história não pode negar de analisar o destino de numerosas vítimas de 27 de maio. E de certeza o MPLA, a sua direção, não poderá passar despercebido na hora da verdade. Até hoje, no MPLA, quem é dinâmico, quem é capaz de um trabalho teórico, sério e criador, é tido como ambicioso. Veja só, como é que um partido como esse vai desenvolver com pessoas sérias? Se você não pode ser dinâmico, não pode ter um partido. Quer dizer, você quando começa a subsair mais que o próprio presidente dele, vão dizer que logo quer tomar o lugar do seu presidente. Por isso é que o MPLA é capaz de conduzir um processo tão sério, complexo, historicamente inadiável. Portanto, dizia eu que a imprensa gozou um papel muito importante, na altura, porque foi através da imprensa, através do Jornal de Angola, através da Rádio Nacional e da Televisão Popular de Angola na altura, é que morreu tanta gente, porque eles passavam repetidamente as mensagens, as palavras de Agostinho que dizia que não perdoaremos, seremos implacáveis, aqueles que foram encontrados já foram mortos, e aqueles que serão encontrados serão também mortos. Aqui não há julgamento para ninguém. Agostinho fez esse discurso publicamente e todo mundo ouviu. E essas palavras repetiram constante durante de 77 até 79, na altura que ele decidiu perdoar, conforme ele considerou os faccionistas. Portanto, os órgãos de comunicação social palestiniana, na altura até agora, jogaram um papel vergonhoso, cumprindo assim a missão dentro da concreta estratégia das forças contra-revolucionárias. O Jornal de Angola, como sempre, encarregou-se na pessoa de Costa Andrade, o pseudônimo de Ndunduma, foi um escritor, faleceu em 2010, de destilhar contra Nito Alves e seus companheiros. Os militantes e a massa popular que combateram na primeira região nas mais incríveis calúnias. Lia-se em todos os editoriais do Jornal de Angola a partir de janeiro de 1976. Ndunduma dedicava o seu melhor tempo a escrever os seus famosos editoriais, desde o momento em que estavam em curso a fase decisiva da instalação real do poder popular. Aquele jornal abriu o cano do seu canhão contra o Ministério da Administração Interna, né, e o seu titular, porque Nito Alves foi o primeiro ministro da Administração Interna, hoje é o Ministério da Administração e Território. Portanto, o Nito Alves foi o ministro desse ministério, o primeiro ministro desse ministério. No mundo, não há exemplo à vontade nas circunstâncias de uma democracia revolucionária em que o governo popular, que um governo popular e um revolucionário, um governo popular e revolucionário tenha permitido que um diretor de um jornal passasse sistematicamente a fazer agressão a um membro desse governo. O eixo central da sua atividade. Na TPE, na RNA, né, onde estava o João Melo, o escritor João Melo também é deputado do MPLA, e encontrava-se outros soldados revolucionários organizados. Portanto, a nível da imprensa, rapidamente resumindo, o Pepe Tela, que na altura era vice-ministro da Educação, o Antônio Jacinto, que era ministro da Educação, né? Um Ndunduma, o Henrique Abranches, temos aí mais o João Melo, aquele gago. Todos foram eles que citaram mais a violência durante os acontecimentos de 27 de maio. Né? E recentemente descobrimos que em 1978, um ano depois do 27 de maio, o vice-ministro da Educação, na altura do Petela,
reuniu com alguns diretores que escaparam da chacina e eles se deram uma lista de todos os alunos negros que tinham boas notas nas escolas. E esses alunos, a DISA endereçou uma carta aos seus familiares a dizer que eles ganharam uma bolsa, vão estudar no estrangeiro para vir ajudar o país porque já não temos quadro. Calcula-se mais de 10 mil crianças de idade compreendida de 11 a 15 anos. Todos eles foram jogados no alto mar. E o PPT lá até hoje nunca teve coragem de dizer o porquê que eles fizeram isso. Sendo ele, olha, também esqueci, é um dos escritores, Manuel Rui Monteiro. Ele, o Manuel Rui Monteiro, o restante, ainda nasceu em vida. Já que são tão famosos como eles dizem, por que não peçam uma desculpa, primeiro aos familiares dessas pessoas? Porque 2 anos depois dos pais terem perguntado, seu menino, endereçou numa carta ao Ministério a perguntar sobre o paradeiro dos filhos. Então, como é que nossos filhos foram? Nunca me mandam nenhuma carta, não temos nenhuma notícia, se eles estão bem ou não. Eles disseram, foram jogados no alto mar. E se vocês também quiserem, podem lhe seguir. O avião ainda está à vossa espera. E depois, ninguém podia chorar essas crianças. Veja só até que ponto é que chegou. E hoje andam aí todos mulatados, brancados, branquiçados e tal, a usufruir dos nossos erários públicos. Portanto, o 27 de maio também, tal como disse atrás, no fundo também foi uma questão de racismo em si. O racismo teve muito com o 27 de maio, porque a maior parte das pessoas que foram mortos são negros. Você encontra dois ou três brancos e 5 ou 10 mulatos. Os restantes foram negros. Todos negros morreram. Portanto, já quase no fim. Contudo, o único crime que posso sim, ou a Fundação Vicente de Maio reconhece, que também já o dissemos na primeira obra que nós apresentamos em 2009, lá no Solar e também através do Munga, que o Nito Alves e os seus pares só cometeram o único crime, principalmente o Nito Alves, quando ele disse, num dos seus discursos, ele dizia no dia em que, por trabalho igual, os homens em Angola, negros, brancos e mulatos, receberem salários iguais pelo trabalho, o racismo desaparecerá. No dia em que a justiça e a igualdade sociais forem realmente conquistadas e praticadas, o racismo em Angola também desaparecerá. E nesse dia luminoso deixará de existir sempre. No dia, enfim, em que a democracia social e política forem garantidas na prática, o racismo então estará enterrado e todos nós, negros, brancos, mulatos, num contexto da história, iremos sepultá-lo definitivamente. De fato, ele tinha razão. Ele depois dizia, no dia em que Angola, os negros, brancos e mulatos, em circunstâncias iguais, varrerem escritórios e rua, o racismo também desaparecerá. Hoje, foram 35 anos, o tempo deu razão ao Nito Alves, porque finalmente os melhores empregos são atribuídos aos mulatos e brancos, e até mesmo aos estrangeiros. Só não vê quem não tem olhos de ver. Meus senhores, agora respondam, isso chama-se racismo? É apenas para uma reflexão desapaixonada. Portanto, a tragédia do 27 de maio humilhou Angola e foi um crime de lesa humanidade.
um crime contra a humanidade. A dimensão desta catástrofe humana é enorme, mas lamentavelmente não figura nos inventários dos crimes contra a humanidade. Ou seja, nenhum relatório dos organismos internacionais competentes refere que foi atividade perversa do regime político de Agostinho Neto. As viúvas dos desaparecidos, por outro lado, sonham com certidão de óbito. Os familiares desconhecem o paradeiro dos seus restos mortais e dos seus entes queridos. O acesso aos documentos oficiais nem sequer é autorizado. Pior de tudo, a justiça tarda mesmo em chegar. Tudo isso, como é evidente, gera impunidade e dá aos criminosos a certeza de terem saído vitoriosos. Né? Há um cineasta espanhol que diz assim, o Pedro Moldover, ele diz assim: na vida é impossível renunciar ao passado, à memória. É necessário enfrentá-lo para que os fantasmas do passado não se transformem numa ferida que não cicatriza nunca. Portanto, enquanto não enfrentamos as nossas cicatrizes, as nossas feridas nunca vão sarar. Né? Portanto, o 27 de maio até antes de 1972, né, porque em 1962, e coincidentemente também no dia 27 de abril de 1962, houve uma revolta em Burundi de uma tribo Hutu que provocou entre 2 a 3 mil mortos entre a população de Tutsi. Quer dizer, os Hutus foram matar os Tutsi. Portanto, no dia seguinte, o presidente decreta a lei marcial e até o final do verão do mesmo ano, outros massacres provocaram 100 a 200 mil mortos de etnia Hutu. E todos os intelectuais Hutu foram assassinados e exilados dos países vizinhos. E também, tal como aconteceu, segundo o Reza História da África, em Ruanda em 1994, no qual morreram mais de 800 mil pessoas que foram barbaramente assassinados. Portanto, este é o contributo, mas temos aqui uma apresentação para a obra que está a ser hoje apresentada aqui em Benguela, que é do Nito Alves, né, que está aí exposta à mesa, está à venda. Portanto, sobre esta obra, a verdade seja dita, a obra é uma autêntica bomba relógio, não só por ser um dos autores, atenção, mas é de certeza uma bomba que surge para desmistificar todos os malabarismos executados por Agostinho Neto, então presidente da República Popular de Angola e do MPLA, e que lhe atribui desonestamente os títulos de herói nacional e fundador da nação, por um lado, e por outro, de herói em que na hora antes da sua morte devia ter coragem de se beneficiar perante a nação que enganou e manipulou com os seus venenosos discursos. Há um detalhe muito importante que a maior parte dos jovens da minha geração não sabe. O Agostinho Neto só ganhou este título de herói nacional depois de 77. Isso foi em dezembro de 77, durante o congresso que o MPLA organizou nessa data. Depois de ter morto tanta gente, foi atribuído o título de herói nacional. Pois é esta data que nós sempre festejamos, de que é o dia do herói nacional. Né? Depois de ter matado tanta gente, lhe deram uma medalhazita, o herói nacional. Então, é para quem me dera. Ninguém rouba tanto para me dar um título. Daqui a pouco o senhor também lhe dá um título de herói nacional. Não duvido, ele chama de arquiteto da paz. Eu não sei que paz que ele arquitetou, pá. Porque essa paz que nós estamos a viver está mal arquitetada. Não se tem reparado. Né? Estão a nos meter estrada. Tudo bem. Faz falta e nos fazia falta. E hoje conseguimos nos comunicar. Mas não enche a barriga. Então, se eu estou com fome, vou pegar um prato e colher, vou na estrada, arranco um pedaço da estrada, do asfalto, meto no prato e começo a comer.
Vou comer a estrada? Vou comer o prédio? Vou comer o quê? Vou comer o quilamba? Então como é que eu fico? Como é que a minha barriga fica, pá? Como é que as nossas vidas sociais ficam? É impossível. É impossível. Viver conforme esses camaradas estão a querer que nós ou ter essa vida que nós temos, é impossível. Olha, recentemente o governador da minha província saiu publicamente no dia 14 de abril, que é da juventude do MPLA, a dizer o seguinte: os jovens, eu no meu tempo vendia papel para sustentar meus estudos e agora vocês também podem me vender lixo. Quer dizer que eu, Lucas, perto do céu da minha casa com uma banheira de lixo, estou a dizer, para tá aí onde, Lucas? Não, estou vendendo no governo provincial o lixo. Põe na cabeça, vou vender o lixo no governo provincial. Isso cabe na cabeça do Bento Bento. Como é que um jovem vai pegar um saco de lixo e vai vender no governo? Mas senhor, isso é brincadeira. Mas, quer dizer, não falei não, epá. Aí a comissão dos moradores organiza um sítio para depositar todos os lixos e para depois o governo vai comprar e esse dinheiro vai ajudar a ação social em termos de fazer algumas reparações do posto de energia, a água e o restante do local em si ou do bairro. Não, está a dizer que o jovem que deve levar o lixo lá para o governo para ele comprar. Eu não sei. Eu não sei sinceramente que governante que nós temos. Eu não sei sinceramente. Portanto, esta obra do Nito Alves, a obra de Nito Alves tem um feito principal de contar a história tal e qual como sucedeu. E durante o processo de elaboração tivemos muito cuidado mesmo de arrumar os discursos e panfletos consoante o tempo em que estas foram pronunciadas e publicadas. Só para verem que trouxemos nesta obra todos os discursos preferidos por Agostinho Neto durante o ano de 77, de 77 até 79. E em 2010 a Fundação Agostinho Neto organizou um colóquio que ele chamou de internacional, onde além de só falaram de efeitos positivos do Agostinho Neto, né? E publicaram um CD de discursos e um livro. E nem custava o discurso de 77 até 79. Não custava. Só custava aquele discurso que ele falava, não sei o quê, estamos bem, estamos tudo bem, não sei o quê. Só isso. Agora, os piores que ele pronunciou publicamente, né, sobre que dava a liberdade aos outros que matassem os outros, nem sei como foi. Porque foi graças a Agostinho Neto. E, vamos lá supor. O companheiro aqui tem uma dama bonita e eu gostei da dama dele, vou dizer, ele é fraccionista. A diz havia logo pimbas. Nem se dava amassada de averiguar se o indivíduo é ou não fraccionista. Só porque eu quero ficar com a dama dele. Né? Havia tantos excessos que até o próprio Bureau Político do MPLA reconhecia no 27 de maio de 2002. Né? Mas tudo bem, havia excesso sim. E até reconhecemos e que teve pelo menos um bom gesto. Mas então por que não se cria uma comissão da verdade para resolver de uma vez por todas a situação do 27 de maio? A título de exemplo, temos aí do apartheid da África do Sul. Por que não se cria uma comissão para, de uma vez por todas, resolver esse problema? Uma vez que os princípios fundamentais da Fundação 27 de maio é simplesmente enterrar os mortos. Né? Existem quantos princípios que nós levamos a peito? Que é construir um monumento para simbolizar a matança, né? E depois, luto nacional, que o 27 de maio seja um dia de reflexão para todos, quando chegasse esse dia, e depois, que fosse uma comba nacional. E o último, desse certidão de óbito das pessoas, pelo menos as pessoas, cada um sabia por que o seu irmão, o seu tio morreu. Só nesse sentido. Mais nada. Mas até hoje o MPLA vê isso como um bicho de 7 cabeças. E não consigo fazer mesmo nada. Portanto, só para tentar desmistificar aqui sobre o golpe do Estado, sobre o dito golpe do Estado, os nitistas
quer dizer, consideravam inevitabilidade de um grupo de Estados, outros baseados na condenação da teoria marxista-leninistas do Putsch, porque o Nito Alves não sei, parece que era feiticeiro ou quê, estudava muito Marx e Lenin, era um dos melhores alunos, até os soviéticos chamavam-lhe de Marx de Angola, chamavam de Karl Marx de Angola, na altura. Né? Enquanto a ação desligada de massas pretendia preferirmente desencadear um amplo movimento de protesto suscetível de travar a repressão. O Putsch é totalmente condenável e alheio ao sistema socialista, pois defendeu Nito Alves em várias reuniões de concentração com os demais responsáveis. Aliás, este princípio que ele defendia com dentes e unhas, ou com unhas e dentes, encontra-se plasmado na sua obra teórica A Dialética e a Guerrilha, na página 92. Este livro foi publicado em agosto de 1976. Importa formular algumas considerações sobre esta questão candente, que é o golpe de Estado. Pois, para os marxistas, o problema central de toda a revolução é a questão do poder político.